E eu, para ser muito honesto, eu tinha vontade de, tipo, trabalhar com o que eu faço durante o dia. E falei, à noite eu não tenho nada para fazer, vou pegar para dar aula numa escola, alguma coisa. Nem que fosse só por realização pessoal, porque eu gosto de história. Eu falei, acho que eu vou dar aula todo dia. E eu acabei desistindo. Eu falei, acho que eu vou passar mais nervoso do que ter satisfação. E assim, eu fico com dó, porque eu vejo muito professor que sofre mesmo com essa situação de abandono, né? Sim. Às vezes a pessoa, ela chega ali para fazer. Né? Ela se forma na vontade de fazer, ela vai, só que daí passa 1 ano, 2, 10. Sabe? Chega uma hora que você fala assim, ok, é o que você falou, tô dando murro em ponta de faca. Quantas vezes a gente não fez festinha, aquelas festinhas da primavera, festinha de não sei o quê, festinha de não sei o quê, pra comprar as coisas mínimas da escola. Porque se queimasse uma lâmpada, era 3 meses, porque faz o ofício, aí vai pra prefeitura, aí vai pra não sei que setor, aí autoriza, aí compra, aí manda, enfim. Não dá pra ficar sem a luz. Então a gente vai na PM da escola, faz uma festinha, não sei o quê, e bota o toldo que precisa porque tá chovendo não sei aonde, faz o que precisa porque... Tem que ser assim, porque é o que você falou, é uma situação de abandono completa de todos os lados. De todos os lados. E eu acho também que falta isso, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim, o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35 alunos. O meu pai, ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, o erro já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. Mas é verdade. E a gente chega com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença. Ser minimamente educada. A professora tem que brigar pra criança escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, gente... Que não trata o professor como uma figura, assim, de autoridade dentro da sala. Que trata como funcionário. E porque ele ouve isso, né? Ele não é do nada. A criança não tira isso do nada. Pra você conseguir numa sala de aula ter atenção é difícil. Quando você é um professor novo. Que nem no meu caso, que eu estava ali para fazer estágio. Sim. Para você conseguir ter a atenção da classe, era terrível. E eu ia, às vezes, assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar, dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo, pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar a carteira, outro que parou de jogar de papel... Aula mesmo. Daí ele catava o livro, pedia para alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro não precisa escrever na lousa, né? Mas assim, para ocupar o tempo. Para preencher o resto do tempo. Para preencher o tempo, porque enquanto isso ia conferir diário, ia fazer alguma coisa, a hora que estava faltando tipo 10 minutos para terminar a hora, ele ia falar o que estava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? Então. E quando a gente tá na sala de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão que a gente tem depois que a gente é adulto e começa a ver o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, acontecia isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira e a gente... Não, eu fazia bagunça na minha sala também. Mas não era todo dia, o tempo inteiro. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou. E o pior, assim, eles estão aprendendo para a vida, para a sua formação moral, que nada disso tem importância, que estudar não é importante. Tá? E eu acho que isso causa um estrago muito grande para a próxima geração. Sim. Então, assim, é triste, é bem triste. É exaustivo trabalhar no setor de educação no Brasil. Exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado no sentido de que eu não preciso passar por isso, que infelizmente muitas pessoas acabam precisando, que é assim, de ter que encarar uma sala de aula totalmente desestruturada, sem nenhum apoio, sem nada. E não julgo quem desiste, porque cada Obrigada. pessoa... É verdade, eu não julgo porque é difícil, é exaustivo mesmo. Então, quando eu falo que tem muita gente que está fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário, preciso pagar minhas contas, e eu não vou ficar me estressando com isso, que eu vou surtar. Aliás, nessa escola que eu estava, tinha 5 professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não conseguia trabalhar. Mas isso é uma coisa comum. As pessoas não entendem e acham que é frescura. Mas vai dando setembro, outubro, fono, professor passando em otorrino, porque vai chegando um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta mais. A cabeça tá enlouquecida. E você vê na expressão do professor, né? Que ele já tá saturado de ter que passar por essa situação. Tanto é que a aposentadoria é diferente, né? O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. E assim, de verdade, tem que ser. Tem que ser, porque E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de, ser um professor convidado, que eu vou para não ganhar nada,
para dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo fotos, coisas para o pessoal entender. Que agora, durante a pandemia, eu dei uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi super legal, porque também tem toda uma história interessante. Foi por onde Darwin, digamos assim, concluiu a teoria da evolução. E daí, por que ele escolheu Galápagos? Por que Galápagos foi fundamental para essa teoria de Darwin? E foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista. Então você imagina como foi o jogo de cintura para isso, né? Mas foi muito legal, foi muito legal. Em Sorocaba tem uma igreja que fica na Rua Darwin. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei uma foto pegando a placa e a cruz. Paradoxal. Assim, total. Mas foi muito legal. Então, assim, quem sabe essas viagens eu posso somar com essa experiência de, né, a questão da história, né, de ter estudado história, e dar essas aulas sem ganhar por isso, mas por satisfação mesmo, sendo convidado. Então, mas você arrumou outra maneira de passar seu conhecimento, né? E com aí, a internet, sim, por exemplo. Exatamente. Então, acho que pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade para me convidar.